Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Isso aqui é um problema que eu tenho, sabe? Porque como eu tenho contato com muita gente e levo muita pedrada, tem hora que que a pedra bate na minha testa e volta pro cara. Aí depois eu paro e falo, ai Senhor, não devia ter falado aquilo, né? Eu devolvi o tapa, né? Eu não dei outra face, eu dei a outra face da mão. Então, eu preciso me policiar muito nisso aqui por causa do número de contatos que eu tenho e de gente brava comigo, que às vezes perde as estribeiras e vem para cima de mim, né? Então eu preciso muito isso aqui. Vede que ninguém dê ao outrem mal por mal. Eu preciso sempre estar lembrando disso, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Para com todos. Seja tardio em irar, no versículo de Tiago 1,19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Tardio para falar, tardio para se irar. Quanto eu erro nisso. Quanto eu erro. Hoje mesmo teve um que me escreveu. Um tempo atrás aí, o que aconteceu? Ele me ofendeu, sabe? Ele falou uma bobagem muito grande e tal. E eu retruquei no mesmo nível dele. Eu fiz besteira de retrucar no nível. E depois ele começou a falar coisa. De repente o cara virou, né? Parecia que ele ganhou um inimigo, ele tinha que bater no inimigo. E hoje ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte. Eu errei e você errou. Então, vamos... na verdade ele queria que eu perdoasse e pedisse perdão a ele. Mas peraí, você começou a encrenca? Vamos esperar mais um pouco então, até ele vir tranquilo, reconhecendo que ele não devia ter levado a coisa para o lado pessoal desde o começo, né? Porque tem muitos que às vezes não entendem que quando a gente fala de denominações, nós não estamos falando das pessoas que estão nas denominações. Nós estamos falando da doutrina. O que está errado é a doutrina. A pessoa quem vai julgar é o Senhor. Nós não podemos julgar pessoas. Essa também que eu publiquei recentemente, falando do pastor presbiteriano, do vídeo do pastor presbiteriano, onde ele diz que não existia arrebatamento antes do século XIX e que o arrebatamento era uma doutrina pregada por uma médium espírita no século XIX. Então ele falou umas bobagens que era falta de conhecimento dele, né? E eu respondi, então, comentei o vídeo, comentei que alguém mandou o vídeo para mim perguntando se estava certo o que ele falava. Eu disse que não estava certo o que ele falava, não citei o nome dele, mas todo mundo parece que percebeu quem era o tal pastor, ou pelo menos deve ter visto o mesmo vídeo, e saiu na defesa dele. Mas espera aí, eu não estava ofendendo a pessoa, eu estava mostrando que a doutrina, o conhecimento que ele tinha da doutrina do arrebatamento era pouco, não era suficiente para ter criticado daquela maneira. E outro ponto que eu falei, porque eu falei na realidade que um grande problema que aconteceu quando irmãos no século XIX começaram a ensinar a sã doutrina e receberam muita cacetada, né, muita paulada. Geralmente as pauladas eram contra o arrebatamento ou outras coisas. Mas eu falei que, na verdade, o problema maior, e é claro que os clérigos não queriam demonstrar isso, mas o problema maior que eles tinham era com a doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Porque esse foi o angu do caroço do que os irmãos ensinavam no século XIX, que todos os crentes em Cristo são sacerdotes. E de repente você fala isso para um sacerdote, ou para um pastor, ou para um clérigo de uma denominação, ele vai ficar vermelho, ele vai se encher de fúria, porque você está falando contra o emprego dele. Ele não aceita que todos os crentes igualmente
tenha o mesmo acesso a Deus Pai. Não, tem que ser o padre, ou tem que ser o pastor, ou tem que ser o clérigo. Não, todos. Então é claro que essa doutrina não é popular entre os clérigos. E muita gente sai em defesa do tal pastor lá, dizendo como é que eu posso julgar que ele tenha isso. Tá? Eu não estou julgando ele, eu estou mostrando o que acontece no coração de quem tem um cargo eclesiástico quando dá conta que existem cristãos pregando que não existe clero no cristianismo. E se eu sou um clérigo, é claro que eu não vou gostar de jeito nenhum. Eu sei também de mim, né? De qualquer um não vai gostar disso. Mas vamos passar para frente aqui. Regozijai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. Até no elevador, fora do elevador, seja um aroma agradável para todo mundo com quem você tem contato. Não fica azedo, né? Não fica azedo. Orai sem cessar. Alguém vem e me pergunta, Mário, e como é que eu vou lavar a louça? Ore lavando a louça. E como é que eu vou arrumar a cama? Ore lavando a cama. E como é que eu vou orar dirigindo? Não ajoelhe no banco, no chão do carro. Ore dirigindo. Essa é a mesma história da cobertura da cabeça, né? Que a pessoa... Eu recebo muito isso. Mas eu sou motociclista, como é? Eu tenho que tirar o capacete quando for orar? Eu falo, claro que não. Se você está na avenida, na pista, a 120 por hora, e um caminhão atravessa na sua frente, você não vai parar no acostamento, tirar o capacete e rogar ao Senhor para proteger você daquela batida no caminhão. Não, você faz uma oração instantânea e segue a pista. Não tem, né? Você não tem que tirar o capacete nessa hora, descobrir a cabeça nessa hora. Mas quando você pode, tipo, você vai no restaurante, a irmã está no restaurante, vai começar a comer, ela não precisa mandar todo mundo parar de falar porque ela quer orar agora em silêncio. Tá. E ela também não precisa pedir para o garçom trazer um véu para ela poder cobrir a cabeça. Não, põe a mão na cabeça, baixa a cabeça e ora. Simples assim. Simples assim. Eu me lembro que o meu irmão uma vez contou que viajou com um irmão da Bolívia, que já partiu, os dois já partiram, inclusive, já estão com o Senhor os dois. Mas ele viajou com o irmão da Bolívia e eles pararam na estrada num restaurante. E esse irmão boliviano, na hora de começar a comer, ele levantou, ficou em pé, pediu que todo mundo ficasse em silêncio, porque ele ia dar graças pelo alimento. Levou uma vaia, né? Então precisa ter sabedoria também. Então, orai sem cessar. Dá para orar em toda circunstância. Dá para orar tomando banho no chuveiro. Mas daí eu estou sem roupa, posso tomar banho sem roupa? Claro, amigo, se você tomar banho de roupa é pior. Você vai pegar um resfriado depois. Mas eu posso orar de bermuda? É melhor do que orar sem bermuda. Então, tem umas perguntas que vêm, sabe que elas vêm do mundo religioso. Do mundo religioso. Teve um que perguntou se era pecado escutar rock. Eu falei, depende. Depende do que a letra do rock diz. Porque a música em si mesma ela não tem problema nenhum. A melodia, né? A melodia. Agora, a letra é que é o problema. E muitos hinos que são cantados em igrejas, e principalmente hoje nesse mundo gospel, aí, de música gospel, tem muito erro doutrinário na letra. Então a letra não serve. E se você pensar até os hinos mais antigos, muitos deles eram canções românticas antes de se tornarem hinos. Por exemplo, Amazing Grace, né, a Graça Sublime, era uma canção de amor. Era que nem você pegar uma música do Roberto Carlos e trocar a letra, colocar uma letra cristã. Era isso. Então, quando os primeiros irmãos que começaram a cantar Graça Sublime, eles talvez já conheciam aquela música, não que tocasse no rádio, porque ela é antes da invenção do rádio, né? Mas por tocar em bares, em lugares públicos, mas que depois um irmão colocou uma letra cristã nela. Tem um hino também,
Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Quem já ouviu esse hino? No nosso hinário acho que não tem, mas tem muitos hinários evangélicos, tem. Esse hino era um hino de batalha. Era um hino cantado pelos soldados quando eles estavam marchando já de espingarda na mão para matar os soldados inimigos. Eles iam cantando e o cara do bumbo lá batendo para o pessoal animar e tal. Era um hino de batalha. Então, muitos hinos vieram de músicas seculares ou mundanas, não é? Então, o problema não é ouvir rock, o problema é o que diz a letra do rock. O problema é o que faz realmente aquela letra, né? O que ela faz na sua cabeça, na sua alma. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.